No ano seguinte a esse Mundial, a primeira final de Campeonato Paulista que vi em loco, fui levado com apenas 5 anos de vida por meu pai para assistir a São Paulo e Portuguesa no Morumbi. Mas talvez meu primeiro jogo em um estádio de futebol não tenha sido do meu clube do coração, pois em 1974 Santos e Portuguesa jogaram no Pacaembu e fui com meu pai e tios. Nessa partida, Pelé marcou mais um lindo gol na carreira. Ele recebeu, matou no peito e, sem deixar a bola cair, virou para o gol de pé esquerdo. E detalhe, o Santos estava de camisa listrada enquanto a Lusa jogou de branco. Eu me lembro que fomos em bom número ao Pacaembu. Todos estávamos na casa de meus avós, na rua 21 de Abril, no bairro do Belém. Era palmeirense, corintiano e São Paulino para ver o Rei Santista. E depois, muitos anos mais tarde, pude ver Pelé pessoalmente em duas ocasiões curiosíssimas. A primeira em 1995, quando eu trabalhava no São Paulo Futebol Clube. Os detalhes desse prazeroso trabalho contarei mais adiante. Nesse dia, quando o São Paulo apresentava ao mundo, mas que até hoje nunca vingou, o projeto Morumbi Século XXI. Pelé chegava ao evento cercado por várias pessoas e seus assessores. Eu fiquei olhando como uma criança que se depara com um Papai Noel, coisa assim. O rei se aproximou para assinar o livro de presença na festa. Eu peguei a caneta que ele usou e assinei logo abaixo o meu nome na lista. Parecia um sonho. Eu ao lado de Pelé. Numa outra ocasião, quando eu trabalhava no site Pelénet, em 2001, o maior jogador do mundo de todos os tempos entrou no prédio, que ficava na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e foi visitar a redação em que eu frequentei por alguns meses. Mas um susto enorme marcou aquele dia. Vários repórteres, e é sempre assim quando Pelé está em algum evento, estavam na cola do rei. Quando ele entrou no elevador para deixar a redação, alguns repórteres entraram junto e o aparelho desceu. Pelo menos 1 metro e parou. Todos saíram rapidamente, inclusive Pelé. A rua 21 de Abril, de onde saí para ver Pelé jogar, para mim é repleta de recordações. No quintal da casa 1457, as boladas, os chutes fortes do tio Caio, irmão de minha avó Amélia, e de tio Manuel, outro irmão da minha avó, com uma bolinha de plástico vermelha, não tem como esquecê-los. Meus gambitos ardiam com as batidas no improvisado gol do quintal. Lá, ao lado da minha avó, vivia a poucos metros a irmã dela, tia Rosa, mãe de Madalena e corintiana. Ela e tio Piano, nome dele era o Piano, moravam numa casinha apertadinha, mas que sobrava espaço para o amor. Eu adorava a água que ela servia numa moringa, recipiente de barro para conservar água gelada. A poucos quilômetros de lá situa-se a Rua Jupira, onde desde muito cedo vi a casa de meus pais ser invadida por amigos e tios são paulinos para festejar ou lamentar cada vitória ou tropeço do meu time, de meus irmãos e de meu pai. O São Paulo sempre esteve por muitas vezes acima de tudo. Se o clima não estava bom por algum motivo, uma vitória do tricolor já dava outro ânimo para a família. Minha mãe nunca foi muito de sofrer pelo São Paulo. Claro, sofria nas derrotas porque tinha que ver o sofrimento de marido e filhos. Na verdade, ela veio de família corintiana. O irmão dela, Amadeu, meu tio, é doente pelo alvinegro do Parque São Jorge. Minha avó, Amélia, um doce de pessoa e que partiu para o outro plano em 2009, aos 89 anos também torcia pelo time do filho, assim como meu avô Alfredo, que mora no céu desde 2003, quando estava prestes a completar 85 anos, também não era muito do futebol. A preferência dele era pelos cavalos, adorava o Jockey Club. No dia 15 de maio, dia da morte de Alfredinho, assim carinhosamente a gente o tratava, o São Paulo enfrentava o Goiás pela Copa do Brasil. O 1-1 eliminou meu time, mas vou confessar uma coisa. Naquele dia, à espera da liberação do corpo de meu avô no IML, no Instituto Médico Legal, fomos para casa assistir ao jogo. Naquele dia, passei ao lado de Vanderlei Nogueira e Fred Júnior, boa parte dele em Santos, no gramado da Vila Belmiro. Meu mestre Vanderlei fez 2 entrevistas, com o goleiro Fábio Costa e o volante Renato. Curiosamente, 15 de maio é quando comemora-se o aniversário de um dos maiores ídolos da história do São Paulo Futebol Clube, Raí. O Meia está na minha lista dos principais jogadores do clube. Um dia desses descobri também que 15 de maio é aniversário do meu ídolo no jornalismo, Tino Marcos.
Raí é para mim o maior que passou por lá. Por tudo o que fez, foram gols de todos os jeitos. A personalidade, o carisma, tudo o ajudou a construir essa história gloriosa. Outras curiosidades do 15 de maio, dia do casamento de seu Alfredo e Dona Amélia, casaram-se em 1943. Tem mais. Essa, lembrada com muita tristeza, foi em 15 de maio de 94 que encarei o enterro do meu primo Marcos, filho de Zé e Madalena. Aos 32 anos, o Marcão foi levado para o outro plano, vítima de HIV. Os recursos da época não foram suficientes para evitar o pior. Nesse mesmo dia, Palmeiras e Corinthians jogavam no Pacaembu com vitória palmeirense por 2-1. Estávamos no cemitério do Araçá, que fica bem próximo ao estádio. Era o último jogo do Campeonato Paulista. 2 domingos antes, o Brasil perdia um dos maiores ídolos da história do esporte. No primeiro dia de maio, a morte de Ayrton Senna fez um país inteiro parar e chorar. Eu estava bem próximo ao Autódromo de Interlagos. Não, calma, eu sei. A corrida que interrompeu a vida do piloto brasileiro não foi no Brasil, mas sim na Itália. Eu vivia pelas redondezas do Autódromo Paulista porque tinha uma namorada quase vizinha ao local. Naquele dia eu dormia lá e fui acordado pela notícia de que Senna havia batido forte. Logo veio a confirmação da morte. Foi um baque, porque apesar de eu não ser nenhum apaixonado por automobilismo, acompanhava as corridas. Claro, por causa do Ayrton. Também nesse mesmo 1º de maio, um grande jogo estava marcado para o Morumbi. Deixei o bairro de Interlagos por volta das 14h30 e dirigi-me ao estádio São Paulino. Milhares de torcedores foram assistir ao clássico no pior clima possível. O Palmeiras venceu por 3-2. Um jogão. As duas torcidas levaram bandeiras homenageando o tricampeão, que era corintiano.